Momento, tipo, já abro, vale a pena? Que custo fixo que eu tenho lá? Porque é isso, agora é hora de eu olhar a tributação e ver quanto eu vou me ferrar abrindo lá ou não. Se é melhor eu continuar aqui recebendo de transferência internacional, sabe? Tá bom. Me permite aqui te dar algumas informações, eu acho que isso vai ajudar a entender o cenário em Portugal. A abertura de uma empresa em Portugal é relativamente simples, a gente sempre acompanha esses processos. Se a pessoa estiver presente em Portugal, e a gente consegue fazer, inclusive, a abertura na hora da empresa. Se não estiver presente, a gente faz tudo por procuração. Geralmente, uma empresa, num estágio inicial, vai precisar sempre da contratação de um contabilista. Então, é obrigatório ter um contabilista. E aqui, talvez eu dissesse que você vai ter um custo mínimo de uns 150 euros por mês para manter um contabilista. Você vai ter que ter sua sede, que a gente recomenda seja na Atlantic Station. Além disso, você vai ter que ter a sua folha de trabalhadores lá em Portugal. E considerando os trabalhadores de forma geral, você vai imaginar que um trabalhador receba o seu salário, tenha retenção de impostos na fonte de aproximadamente 25%, e, para além disso, a segurança social em Portugal tem um total de 34%, dos quais 11% são pagos pelo empregado e 23,5% pelo empregador. Eu acho que talvez isso aqui possa te ajudar um pouquinho. Então eu pago 48,5%, é isso de imposto? Não. Não? O imposto Tá. de renda da pessoa jurídica é 21% como regra. Tá. E depois, quando há distribuição de lucros, e aqui é diferente do Brasil, Portugal faz uma retenção ainda de 28% na distribuição de lucros. Por isso que é muito importante entender como a estrutura de Portugal se relaciona com a estrutura do Brasil, porque há benefícios fiscais que podem ser aproveitados nesse modelo. Gabriel, você quer comentar alguma coisa? Não, perfeito. Eu ia falar exatamente isso, Fernando. O planejamento que a gente se refere é da pessoa física e é da pessoa jurídica, não é? A gente está em vias aí de viver uma possível aprovação da medida provisória 1171, aquela que todo mundo deve ter lido no jornal, que pretende tributar offshores, investimento no exterior. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas essa tributação mira os ricos, aqueles que têm investimentos, aqueles que têm ativos no exterior. Nada disso. Da maneira como ela está redigida, ela pode atingir, inclusive, aqueles que têm uma empresa. Nós discutimos o conceito de renda ativa para fins de caracterização da incidência do imposto. Pode ser que aquele empresário que decidiu abrir um negócio em Portugal, se essa MP for aprovada, se veja atingido por ela. Mas há caminhos aqui. De novo, vou voltar ao tema do tratado, não é? O nosso tratado com Portugal diz, lá no seu artigo 7º, que apenas o país de residência da empresa é que pode tributar o lucro daquela empresa. Então, pode ser que a Receita queira tributar esse lucro aqui no Brasil, mas nessa situação específica de Portugal, o tratado se aplica em detrimento da norma brasileira, porque existe um princípio em direito internacional que foi incorporado também pela legislação brasileira, que diz que os tratados se sobrepõem às normas brasileiras. Então, essa é a importância de vocês planejarem, pensarem, entenderem como que o meu investimento em Portugal, ou a minha estrutura societária em Portugal, pode repercutir aqui no Brasil, né? E a gente está vivendo um momento de reforma tributária. A primeira fase, a segunda fase é tributar dividendos, quer dizer, vamos ter muito trabalho aí, né, Fernando? A gente brinca que não vai faltar trabalho para os tributaristas nos próximos 10 anos, se as reformas passarem, mas mais do que nunca é importante realmente se planejar. Deixa eu já aproveitar aqui. Tem Por mais favor. alguns benefícios fiscais aí que é importante a gente ficar sabendo? É palavra mágica, né? Benefício fiscal. Benefício fiscal. Olha, talvez aqui, olhando do ponto de vista de Portugal, também seja importante lembrar um regime que chama residente não habitual, RNH, que para as pessoas físicas ou pessoas singulares, como se diz em Portugal, é um regime aplicável por 10 anos. Esse regime distingue quais são as receitas vindas do exterior das receitas obtidas em Portugal.
e algumas das receitas obtidas no exterior não são tributadas em Portugal. Aqui, um exemplo simples é, a pessoa tem uma empresa no Brasil, da qual recebe dividendos. Esses dividendos hoje não são tributados no Brasil. Na medida que o dividendo incorpora no patrimônio da pessoa, se ela é residente fiscal em Portugal e é detentora do regime do residente não habitual, esse regime vai permitir a ela que os dividendos sejam incorporados sem também que sofra a tributação em Portugal. Então, os dividendos não são tributados tanto no Brasil quanto em Portugal. Esse é um benefício estrondoso, que eu acho que é muito importante e que sempre requer alguns cuidados. Aqui tem que ser solicitado, a gente tem que ter alguns cuidados na hora de obter um número fiscal, na hora de comprar um imóvel, na hora de alugar uma casa, na hora de montar uma empresa, para nunca se declarar residente fiscal em Portugal. Então, esses são os cuidados que nós costumamos acompanhar.